ia fazer uma associação mista, né? Pessoal, ó, então não se estresse se tu não achar essa matéria no volume 2. Não tem problema, pelo contrário. Vamos imaginar que é um bônus. Assim, quando o volume 3 chegar, eu vou poder revisar toda a matéria para quem ainda não entendeu essa parte. Dá uma olhada. Ó. O que nós já vimos de eletrodinâmica? Vamos fazer uma revisão bem rápida. Revisão eletrodinâmica. Primeira coisa, eu desenho um circuito elétrico desse, tu tens que saber que essas linhas retas são fios condutores, essa é a fonte de tensão e aquela cobrinha ali é o resistor. Eu posso te perguntar qual é o sentido real e qual é o sentido convencional da corrente elétrica. O grandão é mais, o pequenininho é menos, o pessoal achava que eram partículas positivas que passeavam no fio, os opostos atrás iguais se repelem. Esse é o sentido convencional. Com a experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford e Bohr, nós descobrimos que quem se move nos elétrons, quem se move nos materiais sólidos são os elétrons. Já que os opostos se atraem, os iguais se repelem, esse é o movimento verdadeiro da corrente elétrica. Ah, entendi, pessoal. Então o sentido convencional é anti-horário e o real é horário. Nada a ver. Nada a ver. Se eu trocar a polaridade da minha fonte de tensão, mudou tudo. Agora o sentido convencional é horário e o sentido real é anti-horário. Então não dá para decorar. Tu tem que entender. Soltar baguinhas no fio e lembrar que os opostos, os iguais, meu Deus, está na boca do povo. Se tu pegar alguém na rua e falar os opostos, o cara se atrai. Te juro, não pode saber porra nenhuma de física, mas isso você sabe. Eu só estou te pedindo para te lembrar do ditado popular famoso. E que o grandão, mais pequenininho, menos. Sempre assim, certo? Nada demais, né? Nós vimos que para medir uma intensidade de corrente elétrica, pega-se a quantidade de carga e divide-se pelo tempo. Coulombs por segundo, ampere. Fizemos testes aqui, né, virtuais na sala de aula. Medimos a tensão aplicada no resistor e medimos a corrente elétrica. Voltímetro mede volts, amperímetro mede ampere. E nós vimos que dobrando a tensão, dobrava a corrente, triplicando a tensão. E aí o Ohm, que era o estudioso que estava fazendo esse estudo, escreveu primeira lei de Ohm. A razão V por I é um valor constante. Como logo depois surgiu a definição de resistência elétrica como U, né? U sobre I, vou tentar, U sobre I. Como surgiu logo depois essa ideia, podemos trocar a primeira lei de Ohm por resistência de um resistor ôhmico com temperatura constante, é constante. Outra coisa que o Ohm fez foi tentar descobrir do que dependia a resistência elétrica de um condutor. Sabendo que ele tem comprimento L e área da seção A e é feito de um certo material, como se calcula a resistência elétrica desse resistor? Deste condutor. Isto é a segunda lei de Ohm. Cuidado, gente, a segunda lei de Ohm é expressa por uma fórmula mesmo. O, resistividade do material, L, comprimento do fio, sobre A. Não se esqueçam que se a área for redondinha, πr ao quadrado. Muito perigoso isso. Isto não é a primeira lei de Ohm, isto é a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm só me diz que a resistência elétrica do resistor ôhmico com temperatura constante é constante. Bom, não custa, por mais que seja raro de aparecer, né, não custa lembrar que se existe resistência elétrica, existe condutância, que é o inverso da resistência, medida em Siemens. Se existe resistividade, existe condutividade, que é o inverso da resistividade. Só por desencargo de consciência. É muito raro isso ser cobrado, mas não custa a gente ter isso em mente. Olha, com essa revisãozinha, circuitos bobinhos como esse, usando a fórmula sagrada dos circuitos elétricos, que nós vamos chamar carinhosamente de URI, por motivos óbvios, já dá para matar tudo de circuito bobo. Porém, nós vimos que, eventualmente, a gente faz uma associação em série de resistores, colocando um resistor após o outro, o R1, o R2, o R3,
caracteriza essa associação de resistores? O que é igual para todo mundo? O I1 é igual ao I2, é igual ao I3, é igual ao I de todo mundo, que é igual ao I equivalente. Porém, o V1 mais o V2 mais o V3 mais o V blá 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 é que vai dar o V total, que é o V equivalente. Por isso que a associação em série é chamada de divisora de tensão, já que a corrente é a mesma, né? A corrente não foi dividida. E para achar o resistor equivalente, nesse caso, é só somar os resistores. É muito intuitivo. Já a associação em paralelo, ela é um pouquinho mais perigosa. O que é igual para todos os resistores quando eles estão em paralelo? O quê? A tensão, né? A tensão é a mesma. Então o V1 é igual ao U, cavalo, é igual ao U, é igual ao U. Beleza? E o que é diferente? A corrente é diferente. Logo, a corrente que chega na associação, ela é dividida. Parte vai para o resistor 1, parte vai para o resistor 2 e assim por diante. Por isso que o apelido dela é divisora de corrente, já que é a corrente que é dividida. E cuidado, hein? Para achar o resistor equivalente tem que manjar de fração. Tem que saber tirar o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. E o ideal é até que tu esteja consciente por que eu tiro o MMC, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Por que esse mantra funciona tão bem? Vocês sabem mantra, né? O fema liame zembem penfen. Torgelo adon lepisep bimaldi. Conhece? Tem gente que acha que essas frases podem te trazer o bem e resolver os problemas da vida. Aí a pessoa fica na frente do espelho repetindo a frase e aí o mundo conspira e a vida melhora. Eu tinha uns 14 anos, eu vi isso na TV, eu não me acreditei, né, cara? Eu vi um cara lá vendendo essa ideia, os mantras. Eu até decorei os mantras para enganar as pessoas, para me divertir. Às vezes eu vou numa sala, primeiro no ensino médio, e falo, galera, pô, tem um mantra aí para resolver problema de matemática básica. E escrevo no quadro. Tu acredita que gente copia? Tem gente que copia e acredita que pronunciar as palavras vai mudar a matemática básica da pessoa. Assustador, né, cara? O ser humano pode acreditar em tudo, né, cara? Desconfiem de tudo, meus amigos. Tem gente querendo roubar a gente o dia todo, toda hora. Desconfiem. É saudável desconfiar. Outra, né? O cara que me conhece sabe que eu sou cético de tudo, né, cara? O cara traz mantra, no outro dia o cara copia e pergunta pra pessoa qual é a pronúncia. Aí eu ia falar, não, é Torgela Dolepizep tem que ser na frente do espelho. Isso aqui na sala dos 50 tinha 2, 3 que tinham sacado que era piada, a maioria acreditando, cara, que é humildade de vida por pronunciar frases retardadas sem significado. Que tristeza, né, cara? Não seja assim, cara. Não seja assim, vão te roubar na vida adulta. Ô, meu querido, chegou agora a parte nova. Parte nova não, é um exemplo daquilo que a gente viu, que é misturar uma associação em série com uma associação em paralelo. Eu vou fazer uma rapidinha aqui, que vai ser revisado quando o volume 3 chegar, então não fica magoado. É só um primeiro contato. Se tu entender o que eu vou fazer aqui, cara, tu vai resolver todas as questões, mesmo que sejam mais complexas. Olha que legal. O femaliame zembem penfen. Até hoje, cara, faz mais de 10 anos, cara, ainda decorei, ainda tá com essa porra na minha mente. Olha só. Associação mista. Associação mista. Vamos fazer uma bem básica aqui para a gente não se estressar nesse começo. Olha que beleza. Vou pegar números quaisquer aqui, 20 ohms, aliás, números quaisquer não pode dar dor de cabeça, né? Vou pegar aqui 30 ohms e 90 ohms, deixa eu ver se fica bonito. Desculpa. Isso agora vai ficar legal.
maldito resistor. Tem mais? Atenção, o U em cada maldito resistor. Sim, sim. Tem mais? É o resistor equivalente. Poderíamos pedir a potência no resistor 1, a potência no resistor 3, né? Mas eu diria que se a gente souber responder essas perguntas, as outras são bobas. As outras se tornam bobas. Vamos lá então. Primeira coisa, vamos deixar esse circuito um pouco mais simples. Esses dois caras estão nitidamente em série, eu poderia substituí-los por um de... Beleza. Esses caras estão em paralelo, eu poderia ir no cantinho e dizer que o inverso do resistor equivalente é 1 sobre 30 mais 1 sobre 90. O mínimo entre 30 e 90 é o próprio 90, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Invertendo ambos os lados, ficaria 90 sobre 4. 45, 22,5. Pô, peraí, cara, tá ficando bem simples esse circuito, né? Agora os resistores estão em série, se transformou num daqueles circuitos bobinhos que a gente começou exemplificando. 55 ohms. E agora? Uri, a fórmula sagrada. A tensão é 330, a resistência é 55, vamos calcular. 330 dividido por 55, 6 amperes. Esse I vale para quem, meus amigos? Só para o equivalente, então só vale para esse cara aqui? Não, né? Esse 6 amperes chega por aqui, né? Passa por esse e passa pelo outro também, né? Esse 6 amperes chega aqui, né, gente? Passa 6 por cima e 6 por baixo, né? Da onde? Vai brotar elétron da onde? Tem uma fonte de elétron ainda? Não tem. Mas por aqui passa. Então eu acabo concluindo que esse I vale para o 1 e vale para o 2. Show! Me ajude, por favor. O que dá para calcular agora? Eu já tenho os R's e tenho os I's, né? Dá para calcular, dá para fazer 2 URI ali e achar as tensões. 1, 2, 1 faz sentido, né? O R1 é 20, a corrente é 6. Eu descubro que o U1 é 120 volts. O R2, 12,5. O I é 6. O U2 fica 60, 72 mais 3, 75. Tudo bem? Beleza, já achamos o U1, 120 volts, e o U2, 75 volts. Como é que eu posso achar a tensão no 3 e no 4? Que são iguais, né? Já que eles estão em paralelo, né? São iguais. O que é que eu faço? Esse é um momento importante. Achar a corrente dos dois, Mas como é que eu vou achar a corrente? mas distribui conforme corrente. Mas distribui vai quanto para cima e quanto para baixo. Faz uma relação. Daria, parabéns, bacana, matou a charada. Daria para fazer isso. Tem a mesma DDP. Pois é, bacana. Então vamos lá. U3 é igual a R3 e 3. U4 é igual a R4 e 4. Então vamos ver. O U eu não sei, né? O R é 30. E quanto é que é o I? Não pode ser 6, porque se chega 6 aqui, não pode passar 6 em cima e 0 embaixo. Não faz sentido. Tá, então acha a resistência equivalente ali e daí tem a corrente. Eu acho que é assim. Esses caras não são equivalentes àquele cara ali, pô. Não é? Esses dois caras, eu fiz a conta, deu esse cara aqui, né? Então, se esse cara representa esses, a tensão atuando nele é a tensão atuando nele. Beleza? Então, olha só. URI no resistor equivalente. O U eu quero descobrir. O R é 22,5 e o I é 6.
120 mais 12 mais 3, 15, 135. Será que tinha outra maneira de obter esse U? Tu tinha quanto de tensão para gastar? 330. Tu já tinha gastado quanto? 195, né? Falta 135. Só que essa ideia de pegar as tensões já gastas e subtrair o total só vale porque não tem mais resistores, né? Se tivessem mais resistores, tu teria que fazer a dica do colega, fazer o URI no resistor equivalente daqueles caras. Achei o U3, 135, e achei o U4, que estão em paralelo e, portanto, têm a mesma tensão, 135 volts. Agora sim, agora eu posso ir no URI mais uma vez e descobrir a corrente. Está multiplicando, passou, dividindo. 135 para 3 dá 45. Dividido por 10, 4,5 ampere. E eu te pergunto, se dos 6 amperes que chegou, passou 4,5 ampere por cima, quanto que tem que passar por baixo? O 1,5. Vamos ver se é verdade. O U, 135. O R, 90. Calcula o I4. I4, 135 por 90. Se dividir por 3 em cima e embaixo dá 45,30. Divide por 3, 1,5. Claro, corrente elétrica se conserva. Só se eles forem iguais. Por isso que é perigoso esse apelido, tem que entender o que significa divisora de corrente, né? Quer dizer que a corrente se divide, mas não igualmente. Ótimo. Na verdade, por que que esse cara passou 4,5 e no outro passou 3 vezes menos, 1,5? Porque a resistência é 3 vezes maior, a corrente elétrica para a mesma DDP ficou 3 vezes menor. Faz todo sentido. Achamos o U3, o I3, 4,5 ampere, e achamos o I4, 1,5 ampere. A resistência equivalente já tínhamos achado desde o princípio, 55 ohms. É o que eu chamo de matar o circuito. Calcular o U e o I em cada parte do circuito chama-se matar o circuito. Agora escuta o que eu vou te dizer. Não importa o quão complexo seja esse tipo de circuito, não importa quantas bifurcações e quantos resistores terão, não importa a bagunça que o cara vai fazer no circuito, ele pode fazer o que ele quiser, vai ser exatamente a mesma ideia, é igual, é a mesma porcaria. URI, 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 URI. Por isso que URI é a fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Um circuito como esse é exatamente o mesmo processo, só dá mais trabalho, não é mais difícil ou mais complexo, é mais trabalhoso, mais contínuo, só. Não estou te dizendo que tu já pode resolver todos do mundo. Eu ainda não te mostrei as leis de Kirchhoff para resolver esse tipo de circuito aqui, por exemplo, ó, que tem mais de uma malha, tá vendo? Esse tipo de circuito aqui, eu vou precisar te ensinar regras novas, tá? Eu chamava de regras de Kirchhoff. Aí fui para a faculdade e o PhD lá me falou que é Kirchhoff. Kirchhoff, dá uma dor na garganta para pronunciar Kirchhoff. E aí eu chamo lá em Floripa e chama de regrinha do Kiki. Certo? A regrinha do Kiki nas próximas aulas a gente vai mostrar. Aí além de matar esse tipo de circuito que tu já consegue com essa teoria de hoje, tu vai saber matar circuitos mais complexos aí. Certo? Aula da tarde. No primeiro momento eu vou mostrar gerador de eletricidade, que já tem nessa tua apostila, e vou emendar receptor de eletricidade, que já vem no próximo volume, acredito eu. Temos uma boa avançada em eletrodinâmica. O ideal era essa semana tu dar um jeito de fazer alguma questão daquele tipo, para fixar essas ideias na tua mente. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Não usem drogas. Aliás, à tarde eu dou a recomendação das drogas e do preservativo. Muito bem.